Só gostaria, antes de mais nada, lembrar de vocês de um versículo bíblico do Novo Testamento, antes de nós dirigirmos a nossa atenção para o Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, já no finalzinho da vida dele, ele escreveu aquela carta a Timóteo, a segunda carta de Timóteo. E ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus, ela é útil para aperfeiçoar a minha vida e ela é útil para que eu seja aperfeiçoado para toda boa obra. Então, quando nós estudamos a Bíblia em um estudo como esse, nosso objetivo é simplesmente ver como é que nós podemos crescer no conhecimento da palavra, como que nós podemos ser aperfeiçoados pela palavra e como que nós poderemos glorificar melhor a Deus, que é o autor da palavra, tá certo? É com essa perspectiva que nós dirigimos a nossa atenção para o segundo livro de Reis. Hoje nós vamos fazer, na verdade, somente um estudo panorâmico das ideias, do que você encontra no livro de Reis. Depois nós iremos capítulo por capítulo, como normalmente nós o fazemos. Outro problema técnico. Aí, veja bem, o livro de Reis, ele faz parte daqueles livros que abordam o aspecto da história de Israel. No livro de 2 Reis, 1 e 2 Reis, eles falam da história do Reino do Norte e falam da história do Reino do Sul. Nós já vimos que na história do povo de Israel, eles eram um reino unido, mas esse reino foi dividido logo na ocasião do reinado do filho de Salomão. Foi aquela ideia tola que ele teve de dizer para aquelas pessoas que ele governava que ele haveria de colocar uma pressão, um peso maior sobre os ombros deles, e eles então dividiram. 10 tribos foram para o norte e eles constituíram o que é chamado do Reino do Norte, ou então chamado de Israel, e a capital daquele Reino do Norte foi a cidade de Samaria. Ela foi construída por um rei chamado Onri, pai do rei Acabe, aquele rei maldoso, marido de Jezabel. O pai dele construiu a cidade de Samaria. Por uma questão de localização, ficava no alto também, muito parecida com Jerusalém. E aqui é uma coisa engraçada, porque o Reino do Norte, a história toda do Reino do Norte, eles se distanciaram de Deus, mas eles queriam sempre copiar a maneira, o estilo de vida que o povo de Deus, que ficou fiel lá no sul, tinha. Então, se Jerusalém era em uma montanha, Onri construiu Samaria em uma montanha. Se lá em Jerusalém eles tinham o templo, Onri mandou construir bezerros de ouro para as pessoas adorarem. Se lá em Jerusalém eles tinham sacerdotes, Onri, ele mesmo, consagrou alguns sacerdotes. Então, eles sempre ficavam querendo copiar, e você sabe que toda cópia, ela não sai como original, ela sai defeituosa, não é? Então, por isso que o Reino do Norte, ele se corrompe mais rápido e ele vai cair mais rápido também. E nós vemos isso justamente no livro de 2 Reis. Quando você lê os livros de Crônicas, lá nos livros de Crônicas, a história, o enfoque não está tanto no Reino do Norte, mas no Reino do Sul. Esta é a razão pela qual, muitas vezes, quando você está lendo a Bíblia, você terminou de ler 1 e 2 Reis, e aí você começa a ler agora Crônicas, e você diz: puxa vida, por que esse relato aqui sobre este rei do Sul não estava lá no livro dos Reis? Porque Crônica, ele dá mais detalhes dos reis do Sul, aqueles que permaneceram fiéis por mais tempo. Aqui é uma coisa muito interessante de observar. Os eventos de 1 e 2 Reis, eles cobrem aí um período de aproximadamente 425 anos de história do povo de Israel. Se você lembrar que o Brasil tem pouco mais de 500 anos de história, chamado descobrimento do Brasil, você vai observar então e verá quão longo foi esse período coberto pelos livros de 1 e 2 Reis. É claro que detalhes faltam aqui, é claro que o que você tem aqui são apenas resumos.
apenas aquilo que o escritor bíblico, inspirado por Deus, achou ser principal, especial, para que eu e você soubéssemos, a fim de nós crescermos espiritualmente. Então vai desde o finalzinho do reinado de Davi até a época do rei Evil Merodach, que foi um rei da Babilônia, que libertou o rei Joaquim naquela ocasião. Então, esses capítulos todos aqui, eles cobrem este período. Se você analisar e ler os livros, é claro, ficam 2 capítulos lá que falam do retorno do povo de Israel, ou mostram de quando um dos reis que havia sido levado para o cativeiro foi libertado. Então parece que aqueles 2 capítulos eles foram acrescentados depois que a história de declínio foi escrita. Tá? Uma outra coisa interessante, aqui estão os assuntos, os livros falam sobre a divisão do reino, a divisão do povo de Deus, norte e sul, fala sobre o declínio deles, por que eles começaram de fato em uma ladeira, e esse declínio não foi da noite para o dia, lembra, de 425 anos, então esse declínio não foi da noite para o dia, ele começou gradativamente. A Bíblia tem uma expressão, nós vamos observar mais tarde, que diz assim, que o povo pecou e eles irritavam o Senhor. Você não fica irritado de um momento para o outro, ninguém é assim de um pavio tão curto e de um momento para o outro, mas você fica irritado quando alguma coisa começa a acontecer, uma vez, outra e tal. Por isso que o livro de Provérbios diz que o barulho de uma goteira te irrita. Então aquele barulhinho que é usado para tortura. Eu não gostaria de lembrar as irmãs presentes aqui, porque lá em Provérbios diz que é a mulher rixosa, que tem esse barulhozinho, aquela briguenta que é reclamona, que barulho é como que um barulho de uma goteira, vai irritando, vai acumulando essa coisa. Mas, tudo bem. Fala sobre a história dos 2 reis, aqui é uma coisa interessante, sincroniza a história das monarquias. É por isso que muitas vezes você lê assim, no ano do rei Acasias de Israel, reinava, vamos imaginar, Jotão, rei do sul. No ano do rei Acais, no sul, reinava um outro rei aqui no norte. Então sempre vai acontecendo isso, porque a história ela é contada de uma forma, ela é sincronizada. Então é mais ou menos como se você tivesse 2 linhas aqui, e o escritor ele quer pegar pontos, exemplos das 2, então uma hora ele vai para cá, outra hora para lá, outra hora para cá, e se você quiser saber direitinho, eu tenho um gráfico aqui que poderá ajudá-lo. E é interessante, cada rei é avaliado. Sempre quando fala de um rei, diz assim, fulano de tal começou a reinar, e ele fez o que era bom ou o que era mal, diante dos olhos do Senhor. Se você observar, não ainda no livro de 2 Reis, mas no último capítulo de 1 Reis, no versículo de número 52, fala sobre o início do reinado do filho do rei Acabe. De novo, Acabe é aquele rei maldoso, casado com Jezabel. Ele morreu, Jezabel morreu, e agora o filho dele, um dos filhos dele começou a reinar. O nome dele era Acasias, no versículo de número 52, do capítulo de número 22 de 1 Reis. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá. Então observa, qual que era a referência? Era o 17º ano do rei do sul. Acasias começou a reinar em Israel, ou seja, no reino do norte. Reinou 2 anos sobre Israel e fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos do seu pai, como também nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Quem foi Jeroboão, filho de Nebate? Perguntazinha que vai cair no vestibular desse ano. Não tem nenhuma ajuda aos universitários agora. Quem foi Jeroboão? O filho de Nebate. Existem 2 Jeroboões na Bíblia. O filho de Nebate, quem foi? Sem a ajuda dos seminaristas. Pronto, já falei sem a ajuda dos universitários, seminaristas vamos não começar as aulas, tá bom. Esse Jeroboão, filho de Nebate, foi aquele primeiro rei do reino do norte.
Lembra quando o filho de Salomão, que o nome dele era Roboão, lembra quando Roboão começou a reinar, dividiu. E o primeiro rei do norte foi Jeroboão. Jeroboão fez o que era mal perante o Senhor. Ele construiu os bezerros de ouro, ele colocou altares, ele consagrou sacerdotes que não eram levitas. Ele fez o que era mal e ele fez o povo desviar-se do Senhor. Por isso, no livro dos reis, Jeroboão, ele é o padrão do que não presta. Então, Jeroboão, ele será sinônimo ou padrão do que não presta. É por isso que sempre quando um rei faz mal, diz, fez mal conforme Jeroboão. Sempre. Agora, se Jeroboão é padrão do que não presta, quem é o padrão do que é bom e reto? Davi. Então, sempre você vai ler nas mini biografias desses reis, fulano fez o que era bom e reto diante dos olhos do Senhor, como fez Davi, seu pai. Como fez Jeroboão, seu pai. É bom que você saiba que essa expressão, Davi, seu pai, Jeroboão, seu pai, não está falando do pai biológico, mas está falando de um descendente, de um ancestral, certo? Então é bom lembrar disso. Ok. Aqui você tem um esboço dos dois livros. Primeiro, o livro de 1 Reis, só para vocês se lembrarem, você tem o Reino Unido, até o capítulo 11, aqui fala sobre a morte de Davi, o reinado de Salomão. Depois você tem o Reino Dividido, do capítulo 12 em diante. Lá no Reino Dividido, vai até o capítulo 17 de 2 Reis. Você vai dizer, mas por quê? Porque lá no capítulo 17 de 2 Reis, o Reino do Norte vai deixar de existir. Tá? Então, o Reino Dividido. Quando que o Reino Dividido começou? Naquela escolha tola, boba, de Roboão. Ele deveria escolher os conselhos dos sábios do reino e ele foi pela cabeça dos jovens. Nem sempre. Sabe aquela história dos hippies? Não confie em ninguém com mais de 30? Não, você não é dessa época, eu sou dessa época. Então você não deveria confiar em mim. Aqueles que disseram não confie em ninguém com mais de 30, hoje eles têm 60. Imagina a ironia, né? Então hoje eles não são confiáveis. Naquele período era tudo que somente os jovens deveriam ser confiados. Roboão tentou isso, se deu mal. Então escute a sabedoria dos mais velhos, é importante. Olha lá. Até o momento no capítulo 17 de 2 Reis, onde Israel é deportado para a Síria. Depois, do capítulo 18 em diante, fala do reinado sobrevivente, que é o reino do sul. Ezequias, até que eles são deportados para a Babilônia. Esses do sul, eles voltarão mais tarde. Aí você vai ver sobre Neemias, Esther. Eles são do sul, que voltam. Os do norte, eles não voltarão mais. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Está aqui então o reino dividido. Era mais ou menos assim. Aqui estava o reino do sul, Judá, a capital Jerusalém. Aqui está o reino do norte, Israel, capital Samaria. Samaria está no local estratégico, porque essa região aqui era uma rota comercial. Então, as pessoas que queriam passar da Babilônia para o Egito, para fazer comércio aqui no Egito, comercializar, elas teriam que pagar tributos aqui em Samaria. O reino do norte, por causa disso, em muitas ocasiões, ele se tornou mais próspero, mais rico do que o reino do sul, por esta razão. Tá? Ok. O reino do norte será invadido pela Assíria, que ficará mais ou menos aqui. Eles invadirão e tomarão Israel. E eles levarão. Aqui é uma coisa interessante, você vai dizer, por que o senhor disse que o reino do norte não volta mais? Porque a política de conquista da Síria era diferente da política de conquista dos babilônios. O reino do sul será conquistado pelos babilônios. Lembra do livro de Daniel. Daniel foi levado para a corte de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas o reino do norte foi conquistado pela Assíria. A política de domínio, de conquista da Assíria era diferente. Os assírios, se eles queriam enfraquecer o povo conquistado, eles transportavam aquele povo para uma outra região e transportavam povos de uma outra região e colocavam naquele lugar. Você sabe que todas as vezes que você faz uma mudança, né? Tiago se mudou recentemente, Marcos
também se mudou recentemente. Toda vez que você faz uma mudança, você leva um tempo para se adaptar, para conhecer onde é a melhor panificadora para comprar o pão, onde eu vou cortar o cabelo, qual o melhor supermercado, o ônibus passa aqui perto, para onde é que ele vai. Então você leva um tempo para se adaptar e muitas vezes você fica tão concentrado e focalizado, se adaptando à região, que você não tem tempo, nem energia e nem disposição para pensar em alguma outra coisa. Principalmente se você faz parte de um povo conquistado, que eles tiram você de um país, como por exemplo, digamos assim, Brasil, e eles levam você para um país como Índia, onde o alimento é diferente, o clima é diferente, a música é diferente, a língua é diferente. Você fica tanto tempo para se adaptar que você não vai ter tempo de planejar uma revolta contra aquele que te conquistou. Essa era a política do rei da Síria. Por isso ele levou os habitantes do Reino do Norte para outras regiões e ele trouxe pessoas de outras regiões para aquele lugar no Reino do Norte. Foi aí que surgiu aquilo que a Bíblia chama de um misto de povo, que no Novo Testamento eles serão chamados de os samaritanos. Essa é a razão pela qual o judeu não considerava um samaritano um judeu verdadeiro. Existiam poucos judeus ali que, juntamente com aqueles outros povos que vieram, eles se casaram, mas os judeus olhavam para aquilo e chamavam aquilo de um misto de gente, um misto samaritano. Então, samaritano era, em outras palavras, desprezado pelos judeus. Por isso que quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, Jesus está falando que o bom não foi nem o levita, nem o sacerdote, nem o levita, mas foi o samaritano. Então aquela parábola de Jesus, ela foi uma parábola chocante. Tranquilos aqui? Entenderam? E no Reino do Sul, o que vai acontecer com o Reino do Sul? O Reino do Sul também será conquistado. O Reino do Norte foi conquistado por volta de 722 a.C. O Reino do Sul será conquistado por volta do ano 587 a.C. Ele também será conquistado, mas ele será conquistado pelos babilônios. Como era a política de conquista dos babilônios? Tirava todo mundo e levava para o cativeiro? Não. Levava os principais, levavam os líderes, levavam as cabeças pensantes, levavam o rei, a corte, levavam homens inteligentes, jovens inteligentes, cheios de sabedoria, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Levando então os líderes, cabeças pensantes, como que o povo vai se organizar para uma revolta? Então aquela dificuldade de se organizar para uma revolta, era assim que a Babilônia dominava. E a Babilônia ainda fazia algo pior, porque ela pegava esses jovens inteligentes, vamos imaginar Lucas, jovem, inteligente e tal, levava Lucas para a Babilônia, instruía Lucas na cultura dos babilônios. Ele teria que aprender a falar a língua dos babilônios, os valores babilônios, para que ele tivesse um cargo na Babilônia. Resultado, a Babilônia logo, logo teria um do povo de Deus trabalhando para eles. Isso é um exemplo fantástico do que o mundo faz conosco até hoje, mas eu não tenho tempo de entrar nesse assunto, porque o mundo tenta nos absorver e absorver os nossos valores, fazendo com que o valor e a energia dos cristãos seja utilizada para o mundo. Você ficaria assustado se você considerasse o número de jovens crentes, filhos de crentes, que estão na igreja nos domingos, mas que durante a semana, os feriados, eles estão com as pessoas do mundo, vivendo a vida do mundo, envolvidos, gastando a sua energia, seu dinheiro, sua juventude no mundo. É Babilônia, mas, por isso que em Apocalipse a grande Babilônia. Mas vamos dar continuidade só. Bom, aqui você tem mais ou menos o número de dinastias. O que é uma dinastia? Ali é uma definição de dinastia. Uma sequência do governo de pessoas de uma mesma família. Então vamos imaginar, a família de Jeroboão era uma dinastia, mas depois a família de Jeroboão, os homens daquela família morreram, surge uma outra dinastia.
E depois morreram, outra dinastia. No Reino do Norte existiram 9 dinastias. Incrível, do Reino do Sul só existiu uma dinastia. Qual foi a dinastia do Reino do Sul? Vocês lembram? De Davi. Por quê? Essa é a dinastia que permanece fiel a Deus por mais tempo. A fidelidade ao Senhor significa essa sobrevivência, essa existência. Se o pessoal do Reino do Norte fosse inteligente, eles saberiam o seguinte: tem alguma coisa errada conosco, os nossos reis estão morrendo, existem dinastias sendo extinguidas aqui, enquanto que lá no Sul só tem uma. Aqui no Norte eles tiveram 19 reis antes do cativeiro, aqui também. Período de anos, eles ficaram menos tempo do que Judá, aqui eles foram levados pela Assíria e aqui na Babilônia. Aqui um ponto interessante, você vai observar que Judá foi governado por uma mulher. É o único caso na Bíblia Sagrada que você tem de uma rainha que assume o governo. O nome dela é Atalia. É claro que as rainhas elas tinham uma influência sobre o governo, mas assumir o governo e só ela governar, somente uma, Atalia. Nós vamos observar daqui a pouquinho quem era ela, de onde ela veio e por que era assim. Aqui você tem mais ou menos, esse quadro eu creio que ele é útil para ajudar você. Se você começa a ler o livro de Reis e fica perdido em qual era o rei que veio primeiro, depois qual rei que veio segundo, por que um chama Jeroão, está no norte, outro Jorão está no sul. Só para você saber, aqui mais ou menos os reis de Judá. O primeiro deles, Acasias, reinou na época de Jeorão. O segundo era Jorão, enquanto Jorão reinava, Acasias, tinha o outro Acasias em Judá. Está vendo? Isso aqui confunde às vezes. Não é? Às vezes você está lendo ali e diz, peraí, e agora? Esse Acasias aqui era aquele que estava no norte? Não, aqui, outra coisa que você vai observar. Jeoacás, Jeoás e o outro chama Joás, aqui no sul. Aí você tem um Uzias, e assim por diante. Esses aqui são reis que eles vão reinar por curto tempo, bem pouco tempo nesse períodozinho aqui, até que Israel cai. E quando Israel cai, quando Israel é levado cativo, lá em Judá continua Ezequias, Manassés, Amon, Josias, aqui outros reis que eles reinam em períodos intermediários e depois eles caem também. Então esse é um slidezinho que eu creio que ajudaria você. Se você puder depois, tira uma cópia dele, coloca lá na tua Bíblia quando você estiver lendo, ajuda você a ter mais ou menos uma noção aí. Os reis mais importantes nessa história de 2 Reis. Jeú, aliás, na história dos reis. Jeú, por que Jeú? Jeú foi um rei sanguinário. Eu tenho um colega que uma vez tinha acabado de pegá-lo no aeroporto, e eu estava levando para o hotel dele, e dirigindo em São Paulo, você não pode dirigir como uma senhora de 60 anos nos Estados Unidos, né? Então você tem que fazer algumas manobras. Ele virou para mim assim, você dirige como Jeú. Eu falei, pode ficar tranquilo, mas eu não sou sanguinário como ele era. A Bíblia diz que ele dirigia sua carruagem bem enfurecido, né? Cortando aqui, ele diz, você dirige como Jeú, só no volante, pode ficar tranquilo. Outro rei que é importante é o rei Joás, ele vai ficar por muito tempo, e ele, na época do rei Joás, em Judá, vai acontecer um verdadeiro despertamento espiritual. Outro rei importantíssimo, Ezequias, que ele viveu na mesma época do profeta Isaías. É importantíssimo você ler sobre a vida desse homem, quando de repente, quando o reino do norte foi levado cativo, foi conquistado, os assírios, os conquistadores do reino do norte, ameaçaram o reino do sul, e ameaçaram e disseram para Ezequias, Ezequias, você confia em quem? Nesse Deus seu? Você acha que Deus será capaz de te livrar? Sabe o que Ezequias fez? Ele pegou a carta que o rei da Síria mandou, ele foi no templo, ajoelhou e disse, Deus, olha o que eles estão falando sobre o Senhor. Deus diz, pode ficar tranquilo, eles não vão conquistar. Na verdade, essa noite mesmo, eu farei com que eles saiam daqui e eles voltem para a Síria. E o camarada chega lá e morre. Ok, excelente maneira de você resolver isso. Está lidando comigo?
fosse comigo, eu vou. Mas, não, a ofensa que você fez foi a Deus. Você falou, que Deus é esse que pode te livrar? O Senhor está aqui. Na verdade, algumas pessoas acham que por causa dessa devoção, essa confiança de Ezequias no Senhor, nós temos ali composto aquele salmo de número 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, por isso não temeremos, ainda que a terra transtorne. E esse salmo 46 foi um salmo que ele vai iluminar mais tarde Martinho Lutero para compor aquele hino, Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Então, olha lá, Ezequias é muito... Manassés, é interessante você ler sobre a vida desse rei, no livro que eu escrevi tem um capítulo sobre ele. É importante você ler sobre Manassés, porque esse indivíduo parece que ele foi longe demais. Ele sacrificou seus filhos a outros ídolos. Ele fez o que não prestava, mas ele se arrependeu e Deus o perdoou. A história de Manassés é uma história que para o meu coração ela traz alento. Quando eu olho para a minha vida, eu fico olhando e digo, tem esperança para mim, e tem esperança para algumas pessoas por quem eu oro, algumas pessoas que você olha e diz, fulano está vivendo uma vida de pecado, está distanciando de Deus, ó Senhor, Deus pode convertê-lo e transformar a vida dele. Olha lá, Manassés. Josias, um rei jovem, e também na época de Josias tem um verdadeiro despertamento espiritual. Então, se você pudesse dizer, 5 dos principais reis estão aí. Um muito violento, Jeú, não teve conversão para Jeú, certo? Ezequias, um homem piedoso. Manassés, um pecador, foi longe demais, mas há conversão para ele. Joás, um despertamento na vida dele. Josias, despertamento na vida dele. Ok, aqui só para vocês terem uma ideia, lembra que eu falei para vocês, deixa eu explicar um pouquinho sobre Atalia, aquela rainha, certo? Olha só, vou voltar um pouquinho na história. Isso aqui está escrito lá no livro, lá no capítulo de número 11. Acabe e Jezabel eram reis em Israel, reinaram lá no primeiro livro de Reis, da história deles. Eles tiveram 3 filhos, 2 filhos, Acasias, que assumiu o trono logo depois da morte de Acabe. Então, Acasias é naquele texto que nós lemos, do último capítulo de 1 Reis, e aí no primeiro capítulo diz que ele cai num quarto e ele fica enfermo, e depois ele manda pessoas irem para falar com o profeta Elias, mas ele morre. Então, a vida de Acasias, o reinado de Acasias é curto. Depois de Acasias, o irmão dele, Jorão, começa a reinar. Mas Jorão será morto por Jeú, certo? Só que Acabe e Isabel tiveram uma filha, chamada Atalia. Ela era do reino do norte. No reino do sul, você tem Josafá, que era mais ou menos amigo de Acabe. E Josafá tem um filho Jeorão, e depois um filho, Acasias. A questão é que Atalia vem e casa com Jeorão. Certo? Então agora você tem uma da família de Acabe no reino do sul também. Jeorão morre, Acasias morre, e aí Atalia manda matar todos os do sexo masculino, e ela assume o trono. Só que uma empregada havia escondido um menininho, e deu esse menininho para um sacerdote cuidar. O sacerdote Ilquias cuidou daquele menininho, e quando ele estava com 12 anos, o sacerdote chegou e disse, olha só, esse aqui é o rei verdadeiro. Então, os súditos do Reino do Sul foram lá e eles simplesmente tiraram, depuseram Atalia do trono. É claro que eles fizeram isso matando, mas né, um acidentezinho, é mais ou menos como... Eles mataram Atalia e Joás assumiu o trono. Ele faz o que é bom e reto diante dos olhos do Senhor, enquanto aquele sacerdote estava vivo.
Quando o sacerdote morreu, aí ele começou a pecar contra Deus também. Então, esse detalhezinho é importante, porque muitas vezes você lendo, você fica confuso. Então, é um detalhezinho. Ok, deixa eu terminar aqui. Um dos capítulos mais importantes do livro de 2 Reis é o capítulo 17. É no capítulo 17 que você tem a razão, é Deus explicando por que o povo, por que o reino do norte foi levado cativo. E aqui, uma das coisas que Deus diz é mais ou menos assim: andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Versículo de número 8 do capítulo 17. Outro, eles provocaram o Senhor a ira. Outro, versículo 14, eles se tornaram obstinados e não creram no Senhor seu Deus, seguiram outros ídolos e eles se tornaram vãos. Eu gosto dessa frase, no original é: seguiram ídolos vãos e eles se tornaram vãos. Não é seguiram outros ídolos, seguiram ídolos vãos e eles se tornaram vãos. A Bíblia diz que tornam-se semelhantes a eles os que o adoram. Quando uma pessoa adora um ídolo, ela passa a ter um estilo de vida de acordo com aquele ídolo que ela adora. É sexo? É poder? É dinheiro? É fama? É beleza? Você adora isso, torna-se um ídolo para a sua vida, um Deus para você. E você passa a viver de acordo com esse ídolo vão. Então, a Bíblia diz que eles pecaram contra o Senhor Deus. Está aí no capítulo de número 17. Eu espero depois ter tempo de voltar ao capítulo 17 com vocês, só para analisar essas razões que Deus dá para a destruição do Reino do Norte. Aqui é um último slide. Quais são as lições principais que você poderá encontrar no livro de 2 Reis? 3 lições. Pelo menos 3 lições principais no livro de 2 Reis. Primeira delas, o livro de 2 Reis fala sobre a insensatez do pecado. Pecado cega a pessoa que está pecando. O pecado cega a pessoa que está vivendo em pecado. Ela continua pecando e ela acha que ela está certa. Certo? Marido é infiel à esposa dele, ele acha que ele está certo. Todos os outros estão errados, somente ele está certo. Eu nunca me esqueço de uma ocasião na qual um médico conhecido, chefe de uma equipe médica de cirurgia, reunindo-se logo após uma cirurgia muito bem sucedida, um dos membros da equipe começou a contar dos casos que ele tinha de traição da esposa dele. Aquele chefe da equipe disse para ele: você está fora da minha equipe. A partir de hoje, você não faz mais parte da minha equipe. Diz: o que é isso, doutor? Diz: eu não posso confiar em você. Nós entramos para dentro dessa sala de cirurgia e eu preciso confiar na minha equipe porque vidas são colocadas, estão em situação difícil e você eu não posso confiar. Diz: claro que você pode confiar em mim. Diz: meu amigo, nem a tua esposa pode confiar em você, então eu não posso confiar em você. Você está fora da minha equipe. Na verdade, o adúltero, ele não pensa assim. Ele só acha que ele está sendo um caso. É só um momento de deslize. A pessoa que vive uma vida desonesta, sonega, furta e tal, ele acha que ele está certo. É só uma questão de sobrevivência. A pessoa que vive na imoralidade, uma pessoa que vive um alcoólatra, ele nunca acha que ele está errado. Ele acha que é o direito dele. Errados são os outros. Os outros é que não entendem. Os outros é que não respeitam a liberdade dele. Os outros é que não... Mas ele nunca é errado. Pecado cega. Quando eu e você estamos vivendo em pecado, o pecado ele nos cega e nós nos tornamos insensatos. É por isso que o texto de Romanos diz que aqueles que pecam contra o Senhor Deus, o entendimento deles torna-se obscurecido. Eles não entendem claramente a verdade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Eles acham que viver um estilo pecaminoso é a melhor coisa que eles podem fazer. O exemplo que eu vou dar para vocês é um exemplo trágico. A tragédia que nós tivemos lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Quando você analisa as pessoas que estavam ali, a maioria eram jovens de 20, 22, 26 anos.
todos na faculdade. Mas para eles estavam simplesmente vivendo a vida deles. Eles não consideram a possibilidade de um acidente como aquele, de um desastre, de um caos como aquele. Porque eles querem simplesmente ter um bom momento, viver a vida. Dali de uma boate daquela, pode ter um caso, rola uma noite com uma pessoa, mais uma bebidazinha, mais uma droga, no outro domingo está tudo bem, a segunda está na faculdade de novo. O pecado ele é insensato. E ele leva a pessoa a viver insensatez. O problema é que o pecado afeta outras pessoas com sua insensatez. Quando você olha para os reis em Israel, eles eram insensatos. Deus colocava diante deles, Deus mandava profetas para eles, e eles não atendiam. A insensatez deles fazia o povo todo pecar, e por isso, quando vem o castigo de Deus, veio sobre todo o povo. O pecado é insensato. E a insensatez do pecado afeta outras pessoas. A insensatez do meu pecado afeta quem está mais perto de mim, e a insensatez do seu pecado afeta aqueles que estão mais próximos de você. A segunda coisa que nós entendemos, esse juízo cumulativo de Deus. A Bíblia diz que Deus ele é longânimo, ele não é apenas paciente, ele é longânimo. A palavra longânimo no original significa tem um longo nariz, aquela ideia que você pode respirar por muito tempo. Sabe quando você fica assim nervoso, alguém diz assim, respira, respira, né? Então você, por um longo tempo. Então essa expressão de Deus é longânimo, ele demora se irar, mas ele se ira. E a ira de Deus, ela tem efeitos cumulativos. É mais ou menos assim. Lá no livro de Amós faz isso, né? Por 2 transgressões do povo tal, e por 3, eu não tolerarei. Por tantas e por tantas. No caso de Israel, Deus foi longânimo, esperando. A Bíblia diz que eles provocaram a ira do Senhor, criavam um ídolo, adoravam diante daquele ídolo, provocaram a ira do Senhor. Voltavam e pediam a Deus misericórdia, Deus socorria, depois eles voltavam para outros ídolos. E Deus, chega um determinado momento que ele diz, basta, basta. Aqui é uma coisa interessante. Às vezes nós falamos assim, eu vou viver a vida do jeito que eu quero, porque a graça do Senhor dura para sempre. 2 coisinhas para você se lembrar. Primeiro, a sua vida não dura para sempre. É a primeira coisa, a graça de Deus dura para sempre, mas a sua não. Sua vida não dura para sempre. Hoje pode ser realmente o último dia. E aí? Você vai viver longe de Deus, em pecado? Tua vida não dura para sempre. Segundo lugar que você está esquecendo é que Deus não é apenas gracioso, Ele é juízo. E Ele é justo juiz. Então, muito cuidado, porque às vezes, você, nós podemos estar nesse processo cumulativo de ira do Senhor Deus. É a última coisa. O livro fala sobre a misericórdia perseverante de Deus. Deus persevera na graça dele. Perseverou com Israel por longo tempo, nós veremos isso. Depois ele persevera com Judá por longo tempo. E quando Deus percebeu, não, Judá não vai mudar, Judá vai seguir os mesmos caminhos que Israel seguiu, Deus diz, vocês não estão ouvindo a minha palavra falada, eu vou levar vocês para o cativeiro. E 70 anos vocês irão sofrer ali. E por isso que quando o povo volta do cativeiro, eles não querem saber mais de idolatria. De forma alguma. Na época de Jesus, o pavor do judeu era adorar outro Deus. Então quando Jesus disse assim, eu e o Pai somos um, eles não entendiam. Dizendo, não pode ter 2 deuses, a gente não pode adorar 2. Lá no cativeiro, Deus moeu esse povo. Então, sim, o Senhor Deus é misericordioso. Ele é misericórdia até quando Ele faz isso com a minha e com a tua vida. Tá bom? Então, é isso que nós aprendemos. Nós vamos aprender no livro de 2 Reis. Tá bom. Alguma pergunta?